Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa live dessa quarta-feira. Então, sejam todos bem-vindos. Que bênção, que glória poder falar com você, poder estar aí para juntos hoje. Nós temos um momento muito especial, um momento muito especial em Deus, onde nós vamos aprender sobre jejum. Então, quem sabe você tem me acompanhado nesses últimos dias, estamos trazendo algumas mensagens de vitória, de poder, de graça, mas hoje vai ser algo bem específico e algo poderoso que pode fazer você alcançar aquilo que Deus tem para minha, para a tua vida, aquilo que você pode alcançar em Deus. Sejam todos bem-vindos, Marley, Vanir, Marina, Marli Borim. Sejam bem-vindos vocês, a família de vocês. Gostaria que vocês já fossem aí marcando pessoas, compartilhando essa live, chamando o pessoal da igreja que está aí, já pega o link da live e já coloca lá no grupo da igreja, fazendo o favor, e já deixa tudo pronto ali, porque eu acredito que quantas mais pessoas hoje nos acompanharem, mais nós vamos entender em Deus as grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você já puder colocar lá no grupo da família, chamar todo mundo aí para vir aqui para a página da Recomeçar Capinzal, da Igreja Recomeçar Capinzal, tenho certeza que vai ser um momento muito produtivo, onde nós vamos aprender juntos algumas práticas bíblicas sobre o jejum, que vai agregar muito na nossa vida. César, seja bem-vindo. Nivaldo Paiva, Wanda Bonamigo, Zela Maziero, boa noite, graça e paz. Que bom poder falar com vocês nessa noite. Ontem a gente teve um estudo maravilhoso da Palavra de Deus pelo aplicativo Zoom, onde a gente reuniu ali 20 famílias para nós podermos falar daquilo que nós, através da Bíblia Sagrada, podemos entender sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem impactado muito a nossa vida, a nossa direção como seres humanos. Rosenilda, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda, Marley. Isso aí, pessoal, já vão marcando as pessoas, já vão chamando o pessoal, porque essa é uma noite de muito poder. É uma noite bem diferenciada. Viviane, Sernajoto, pessoal dos Orteia, todos bem-vindos aí. Hoje é uma noite bem diferente. Creio que não será uma noite dessas assim para a gente ficar escrevendo muito aqui no Facebook, mas será uma noite de introspecção, onde a gente vai pensar como que a gente vai fazer. Por quê? Porque nós vamos, a partir de amanhã à noite, eu quero convidar você e nós vamos entender isso sobre as nossas 72 horas de jejum. E você vai estabelecer algumas metas, e nós vamos falar biblicamente sobre isso hoje, de como será esse tempo de jejum. Então, primeira coisa para começar aqui é dizer, eu não sou médico, então não vai ser aqui algo médico que você vai ouvir. Nós vamos falar sobre o jejum bíblico. Então não tem nada a ver com o jejum que a medicina diz, não tem nada a ver com isso. Nós vamos falar hoje sobre o jejum bíblico e aquilo que ele faz na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma e o impacto que ele traz no mundo espiritual. Por isso, desde já, sejam todos bem-vindos, irmão Adão, o Bamba também. Ô Bamba, saudade de você. Que Deus abençoe todos vocês aqui nessa noite. Vamos juntos aprender. Vamos juntos. Ô Rodrigão, tudo bem, Rodrigo? Rodrigo, tenho certeza que vai embarcar nessa junto com a gente, porque as outras vezes ele já fez também. O Rodrigo é fera. Então, nós vamos hoje aprender um pouco mais. Keila, Fábio, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu gostaria que você fosse chamando pessoas, marcando pessoas, mandando para o pessoal aí, porque hoje vai ser um estudo. Vou tentar trazer aqui em algumas palavras a importância do jejum, o que ele traz para a nossa vida espiritual, as libertações que ele pode trazer para a nossa vida. E antes de nós iniciarmos, como eu vou ter que ler bastante coisa, hoje eu vou estar de óculos aqui na live, tá? Então não estranhe o pastor de óculos hoje aqui, é que vamos ter bastante conteúdo para estar passando, ok? Então vamos orar? Feche seus olhos agora, vamos orar. Ore aí com a tua família, eu vou orar aqui com a minha família.
E eu trouxe todo mundo hoje aqui, vamos fazer um culto no lar. Né? Então tá todo mundo aqui reunido porque nós vamos estudar junto essa palavra. Tá aqui a Leia, tá ali o Vinícius, que não gosta de aparecer, né? Mas um dia ele aparece também, né? Uma vez eu também não gostava de aparecer e agora eu tô toda noite aí fazendo live, né? Então isso é adolescente, depois supera tudo isso. Deixa eu ver o que o Rodrigo escreveu aqui, né? O Rodrigo, com certeza. É isso aí, Rodrigão. Show de bola. Hoje eu tô sem a minha webcam aí, então eu tô tendo que fazer no celular e as letras são miúdas e eu tô longe do celular para poder fazer a live aqui. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite que tu preparou para as nossas vidas, para a nossa história, para a nossa igreja, para as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. Deus, nós sabemos que o jejum é bíblico, o jejum não é religioso. O jejum não acontece porque a gente é crente evangélico ou católico ou qualquer outra coisa. Esse jejum só acontece porque tu nos ensinou através da tua palavra e os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, todos eles que se destacaram em sua nação, que fizeram a diferença no mundo, eles tiveram uma vida de oração e de jejum. E é sobre isso que nós queremos nessa noite compartilhar com os teus filhos, com aqueles que querem, Senhor, entender mais da tua palavra. E então, abre o nosso entendimento para tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos ver mais quem que entrou. A Vanessa Ferrari, seja bem-vinda, Vanessa. Todo um pessoal aí que está entrando. Vamos ver, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu parar isso aqui, deixa eu chacoalhar. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre o jejum é sobre o quebrantamento. Quebrantamento que nós vamos ler aqui o Salmo 51, versículo 17. Se você puder aí anotar as coisas, sabe? Hoje é a noite da live, assim que você vai ter que, se você tiver papel e caneta, melhor ainda, tá? Tonhão, pega o papel e caneta aí, chama a Idalina, corre com o caderno aí para vocês anotarem. Vamos lá. Primeira coisa do jejum, sobre o quebrantamento. O que seria o quebrantamento? Salmo 51, versículo 17, diz assim para nós: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor teu Deus. Aqui o salmista, Salmo de Davi, ele fala no capítulo 51 sobre um coração contrito que o Senhor não vai deixar com que não seja respondida a sua oração. Por quê? Porque esse tipo de coração Deus não vai deixar de atender. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, nós vemos quando Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jejuar é a melhor maneira de nós alcançarmos uma posição de vitória e de quebrantamento. Como o Salmo de número 35, versículo 13, diz: humilhai-vos com jejum e humilhei-me com Jesus e recolhi-me em oração. O jejum é uma forma de nós mostrarmos para Deus que nós estamos querendo rejeitar a nossa carne, rejeitar os nossos desejos humanos, rejeitar as nossas compulsões, muitas vezes carnais, que nós temos. O jejum faz com que a gente possa entender aquilo que possamos mostrar para a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, que o nosso espírito, que é aquilo que nos liga a Deus, que ele é mais forte do que os nossos desejos. Que a nossa carne, que é muitas vezes aquilo que faz os comandos, traz os comandos para a alma, para ela dizer que a gente está com fome, que a gente está com sede, que a gente tem necessidades básicas, para que ele se sujeite ao espírito que é a nossa central de ligação com o Espírito Santo. Então, quando eu me coloco nessa posição, para mim querer jejuar, eu estou dizendo para o meu corpo que ele não me comanda. Eu estou dizendo para a minha mente, eu estou dizendo para todos os comandos neurais do meu corpo que aqueles desejos não são maiores do que o desejo que eu tenho de estar em Deus. O Salmo 69, versículo 10, diz assim, ó: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Olha só, ele está dizendo assim, ó:
eu estou jejuando, eu estou orando, e algumas coisas continuam acontecendo ao meu redor. Então eu já quero até aqui liberar para você, se você tiver algumas perguntas, já pode ir colocando as perguntas que depois a gente vai estar respondendo. Davi disse que Deus não desprezará um coração contrito. Ou seja, Deus que habita no trono do universo, habita também com o quebrantado de espírito. Ou seja, o Deus que está lá na glória, quando eu coloco isso como meu coração quebrantado, meu coração contrito, ou seja, quando eu quebranto o meu coração, quando eu digo assim, ó Senhor, eu estou fazendo isso para a tua honra, para a tua glória, quando eu coloco os meus desejos depois da ligação que eu quero ter com Deus, ou seja, os meus desejos não serão meus maiores motivadores, porque a minha maior intenção é agradar a Deus. E agradando a Deus, coisas extraordinárias vão passar a acontecer. Então, eu gostaria que você passasse a entender isso. Então, a primeira coisa do jejum é o quebrantamento. Aquilo que nós vamos levar em Deus para que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Mas ser cristão é ser cada vez você mesmo. Ser cristão é ser capaz de você mesmo assinar o seu atestado de óbito para os valores desse mundo. Olha que poderosa essa frase. Ser cristão é ter a capacidade de assinar o teu atestado de óbito para esse mundo. É dizer assim, ó, eu sou cristão e a minha carne vai morrer mediante essas coisas, porque eu não quero que ela me domine. Então, eu não vivo para esse mundo, eu vivo para Deus. Até porque Deus está nos colocando em uma linha de entendimento totalmente diferente nesse tempo. E nessa linha de entendimento que Deus está nos levando depois dessa quarentena, é que não existe mais uma vida espiritual e uma vida, me ajude com a palavra, secular. Não existe mais isso. O que existe, na verdade, é uma única vida. E essa vida que funciona para a vida do cristão é a vida espiritual. Então eu vou levar essa minha vida espiritual que eu recebo na igreja, que eu recebo através da palavra, eu vou levá-la para o meu cotidiano. Então, o normal para a nossa vida será viver o sobrenatural. E isso eu só vou conseguir na minha vida, eu só vou conseguir na minha existência quando eu tenho a prática de jejum inserida no meu dia a dia. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. Hoje nós estamos tratando aqui nessa live especificamente sobre o jejum. Por quê? Porque nós vamos começar amanhã, às 20 horas, nós estaremos iniciando 72 horas de jejum e nós estamos falando sobre isso nessa noite. Como é que nós vamos fazer isso? Calma que daqui para frente, daqui a pouco nós vamos falar como é que vai funcionar. Então, quebrantamento. O outro ponto que eu quero falar sobre isso que nós estamos dizendo o jejum é o poder da atenção. Esses meses atrás eu fiz uma dinâmica lá num dos nossos cultos, quando eu chamei o Zé, que é o nosso violonista ali, e ele começou a tocar violão enquanto eu ministrava, e eu fui lá e comecei a afrouxar todas as cordas do violão, e elas começaram a ficar todas desafinadas, e ele continuou. Eu disse para ele, não pare, estava tocando tudo desafinado. Então chegou num momento assim que era impossível ouvir aquilo, de tão desafinado que era e de tão horrível que era ouvir aquele som, e todo mundo assim começou a tapar os ouvidos porque não dava de ouvir, e a gente disse para ele, afina de novo. Então eu quero dizer para você, anota aí essa pergunta ali, tá, Aleia? A Leia tá aqui de minha assessora, ela já vai ir pegando as perguntas melhores e já vai... Melhores não, né? Não vamos fazer por melhor, mas as perguntas assim que forem mais relevantes para aquilo que nós vamos ter nesse final de semana, e vai deixar anotadinho ali, tá bom, pessoal? E aí depois eu entro de novo. E naquele dia, voltando à história do violão, eu disse para ele, agora você vai afinar de novo. Ele foi, afinou o violão e voltou tocando. E aquilo foi assim um bálsamo para os nossos ouvidos. Por quê? Porque na tensão certa tudo se afina. Uma vida sem pressão, uma vida sem tensão é uma vida morta. Você pode ver, existe uma pressão certa até no organismo, 12/8. Certo? Se ela estiver abaixo, você fica sonolento. Se ela estiver acima, você pode infartar. Então, e a vida sem pressão é uma vida morta. Então, o que acontece? O jejum
ele nos coloca na tensão certa, na mesma frequência, o nosso espírito com o Espírito Santo. Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus estava dizendo em João capítulo 16, versículo 33, que nós enfrentaríamos tensão na nossa vida. Mas que não era para nós ficarmos atribulados. Por quê? Porque mediante essa tensão, ele já venceu por nós, então nós seríamos vencedores também. Esse entendimento só vem para a nossa vida quando? Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E a única maneira, o único formato de nós podermos estar sensíveis à voz do Espírito Santo é quando nós rejeitamos a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de regular a nossa carne. Porque, por exemplo, é fácil eu dizer eu estou com fome e ali abrir um armário e comer. É fácil dizer eu quero tal coisa e ali e fazer, mas quando eu digo não para minha carne, você pode ver, é tão difícil. Boa noite todo o pessoal que está entrando aí, nós estamos num estudo nessa noite sobre o jejum, ok? Então gostaria que vocês ficassem aí para todos nós aprendermos juntos sobre esse momento tão poderoso que nós vamos ter nas próximas 72 horas logo após esse estudo. Então aqui Jesus ele fala, e nós estamos falando nesse momento sobre o poder da tensão. A tensão certa, a pressão certa, ela faz com que a gente alinhe os nossos ponteiros. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ter, uma precisão na nossa vida. Nenhum ser humano vive sem tensão, mas é preciso achar o equilíbrio. Uma vida sem tensão é uma vida desequilibrada. Então, quando nós achamos um equilíbrio nas tensões, então a boa música sai da tensão certa. Violinos, violões, pianos precisam ser afinados para terem um bom som. Um afinador simplesmente ajusta o quê? Ajusta a tensão. Quando você vai viajar, os seus pneus precisam ser o quê? Calibrados. Então, eles na pressão certa, na tensão certa, eles não correm o risco de o quê? Primeiramente, se for demais, ele pode explodir. Se for pouca pressão, o que pode acontecer com ele? No primeiro buraco que você der na estrada, você pode ficar na estrada, porque pode estourar a roda, pode cortar o pneu e você pode estragar a sua viagem. A vida é feita de tensão. Relacionamentos saudáveis surgem quando a tensão está afinada. Trabalhar sua tensão é saber usar a sua energia, ajustá-la de modo que coopere com os seus objetivos. Focar em sua força, direcionar a sua ira. Ou seja, quando eu estou dentro da pressão certa, eu direciono a minha vida da forma correta, da forma certa. Eu direciono o meu dia a dia da forma correta. Quando eu perco essa tensão, eu acabo me perdendo. O que acontece? Um carro em uma curva com o pneu com a tensão baixa. Eu posso me perder naquela curva. Um carro com a pressão do pneu muito alta. Ele pode sair de lado também na curva. Então existe algo mandado pelo fabricante que é a tensão correta com carga e sem carga. Então, quando você está sobrecarregado, existe uma tensão correta. Quando você está leve, existe outro tipo de tensão. E isso, quem nos ajuda a entender sobre isso? O Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai agir na nossa vida? Através do jejum. Através de um momento com Deus. O reino de Deus é tomado por tensão. Olha o que Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força. É importante viver. O importante é que, por isso que o importante da nossa vida é quando a gente aprende a viver com intenção. Viver intencionalmente significa não ser surpreendido pelas tribulações, mas saber quando acioná-las para que cooperem para o bem. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu tenho uma boa intenção, as coisas começam a cooperar para o meu bem. E então, quando essas coisas começam a cooperar para o bem, eu vou parar de olhar as perguntas aqui, porque senão eu me perco na minha linha de raciocínio. Às vezes eu dou uma escorregada aqui no olho aqui e acabo me perdendo. De tanto jejuar, olha só o salmista, escuta essa. Salmo 109, 24, anota aí.
De tanto jejuar, os joelhos me vacilam. E de magreza vai mirando a minha carne. Ele entra em um período de jejum tão grande que ele começa a emagrecer. Ele começa a perder a força. Então eu quero dizer para você aqui, ó, nessa noite, eu quero dizer, esse jejum que a gente vai fazer não é para te matar, é para fazer viver. Esse jejum que nós vamos fazer não é para emagrecer. Tá? Porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer o jejum para emagrecer. Não, o motivo do jejum não é para o emagrecimento, mas ele serve para emagrecer também. O motivo do jejum não serve só para você não alimentar o teu corpo, mas serve para você alimentar o teu espírito através de um grande romper que Deus vai colocar. E é sobre isso que eu quero te dizer também. O jejum serve para romper castas. O que seria isso? Leia comigo, Marcos capítulo 2, versículo 20. Dias virão, diz o Senhor, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus estava falando sobre os seus discípulos. Eu já vou falar de novo aqui, o pessoal que está entrando agora, nós estamos nessa noite trazendo um estudo sobre o jejum bíblico. Tá ok? Não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com questões nutricionais. Nós estamos falando sobre o que a Bíblia fala sobre o jejum e como nós podemos agradar a Deus através de um jejum bem feito, biblicamente correto, para que a gente possa entrar num novo lugar em Deus. Então, rompendo castas, Jesus começa a falar por quê? Porque os doutores da lei vieram e disseram para ele, como é que seus discípulos andam aí contigo e eles não jejuam? Certo? E Jesus dá essa resposta dizendo, que agora eles estão na festa, o noivo está aqui. E na festa ninguém jejua. Na festa de casamento, todo mundo vem e participa do banquete. Mas o noivo será tirado, e aí vai chegar o tempo que precisa jejuar. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos vivendo há 2000 anos um tempo que nós precisamos jejuar e orar e clamar para que nós possamos estar com a nossa carne preparada, o nosso espírito preparado para as grandes coisas de Deus. Voltando atrás, quando eu disse que o jejum não serve só para emagrecer, mas só que o jejum serve para regular o nosso organismo, porque muitas vezes o nosso organismo está desregulado. Quero dizer para você, tem pessoas que nesses 3 dias de jejum serão curados. Sabia disso? Sim, serão curados. Por quê? Porque o seu espírito será restabelecido com a sua conexão em Deus e o seu corpo vai ser regenerado por esse Espírito Santo através de tempos de jejum, de horas de jejum. E então pessoas vão ser curadas da gastrite, outras coisas poderão acontecer nesses momentos de jejum. Não estou falando isso pela medicina, eu estou falando pelo milagre que isso pode acontecer na sua vida. Os profetas foram forjados nos desertos do jejum. Eles se alimentavam da oração e obtiveram a força interior para manterem-se firmes na pressão. No jejum, atitudes e comportamentos podem ser ajustados. Sua oração ganha mais eficiência e as amarras do pecado são quebradas. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que amarras do pecado serão quebradas através do poder do jejum. Por quê? Porque o nosso espírito vai ter uma conexão central. Essa conexão central voltará ao centro de todas as coisas. Esse centro de todas as coisas é o Espírito Santo, aquele que nós nunca deveríamos ter nos desconectado. Então, eu só estou trazendo esse estudo hoje, porque essa semana, quando a gente estava num debate aqui em casa sobre o jejum, a gente teve alguns entendimentos, e quero dizer para vocês que foi durante o almoço, nós estávamos falando da importância do jejum, e nós estávamos falando sobre essas coisas, e quando, como é que eu posso dizer, caiu, Deus deu um download, assim, né? Caiu algumas coisas, assim, na minha mente, sobre o que Deus está querendo de nós nesse tempo. Assim como nós entregamos o nosso dízimo, daquilo que nós ganhamos financeiramente, até quero dizer aqui, se você não é dizimista, comece a ser dizimista, porque com certeza Deus vai honrar a sua fé. Nós precisamos também ter um dízimo de tempo para Deus. E se nós jejuarmos 3 dias no mês, nós vamos estar entregando o nosso dízimo do tempo para Deus. Onde é que está na Bíblia isso, pastor? Eu quero te dizer, não, esse foi um entendimento que Deus deu para mim. Se você quer, se não quer, beleza. Mas Deus falou comigo, tá? Deus falou comigo. Então, Deus disse para mim, e nós aqui na nossa casa, nós vamos tomar isso como uma iniciativa de vida. Amém. Algumas compulsões e manias somente serão quebradas mediante a severa disciplina que o jejum traz.
Então tem gente que tem uma compulsão. Se acordar de manhã e não tomar uma xícara de café, dá uma tremedeira. Isso só pode ser quebrado através do jejum. Por quê? Porque o café está te dominando. Outras pessoas não conseguem, meu Deus, pastor, se der meio-dia eu não tomar chimarrão, parece que eu vou desmaiar, algo está acontecendo. O chimarrão está dominando você. Então você não pode ser dominado. Nós nascemos para dominar. O que Deus disse na criação de todas as coisas? E agora, dominem sobre as árvores, dominem sobre os peixes, dominem sobre as aves, dominem sobre a natureza. Deus entregou o domínio de todas as coisas para a nossa vida. Quando nós perdemos o domínio das coisas, as coisas passam a nos dominar. Então, hoje, o que está acontecendo? Qual é o maior problema do mundo? O maior problema do mundo está sendo hoje o domínio que uma planta lá da Colômbia tem dominado o mundo, que é o que? A cocaína. Ou seja, aquilo que Deus criou, né? Uma planta criada por Deus, está dominando o mundo. Está dominando as pessoas. Outra coisa que está dominando o mundo, maconha. Está dominando porque o homem perdeu o domínio de si. E nós precisamos retornar ao domínio de todas as coisas. Então, o jejum faz com que rompam castas. O que seriam castas? Seria aquilo que cobre a nossa vida. Seria aquilo que está cobrindo para que a gente não manifeste quem a gente é de verdade. Às vezes a gente está na igreja a vida toda e a gente não manifestou quem nós somos de verdade em Deus, o porquê nós nascemos, o porquê nós estamos aqui. O jejum pode trazer consciências de pecado. Olha só, quem odeia o seu irmão está em trevas. Primeira coisa. Então o jejum faz com que a gente comece a enxergar quem a gente é de verdade. Há pessoas que, apesar de terem olhos, estão cegas. Olhos cegos. Olhos emocionais ficam cegos com lágrimas. Olha só. Tem muitas pessoas que choram, mas são simplesmente um choro emocional. E o choro emocional deixa a pessoa cega. As lágrimas de emoção deixam as pessoas cegas, porque elas se acham humildes porque choram bastante. E a única coisa que vai poder fazer com que se revele a nossa verdadeira humildade é quando nós colocamos em Deus a nossa vida, e colocando em Deus nós aprendemos o poder do jejum. E o poder do jejum arranca da nossa vida, arranca da nossa existência esse poder demoníaco que foi introduzido dentro de nós através de um vírus satânico que entrou na nossa vida. O jejum pode trazer a consciência do pecado. Calamidades devem ter resposta em uma ação dramática de buscar a Deus com todo o coração. As Escrituras dizem o seguinte sobre isso: aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha só, a busca em oração e em jejum é uma prática onde todas as outras coisas, buscai o reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como que eu busco o reino em primeiro lugar se eu não estou com o meu corpo preparado, se eu não estou com a minha mente preparada, se eu não estou focando em jejum e nas palavras corretas na minha oração? E como que eu descubro quais são as palavras corretas em oração? Só através do jejum. Por quê? Porque aí o meu espírito entra em uma conexão mais direta com a minha alma, e a minha alma faz com que o meu corpo seja dominado. Não me domine, não domine as minhas emoções, mas sim essas questões todas questões orgânicas não dominem mais os meus sentidos, mas eu passe a viver uma vida nova em Deus através do poder do jejum. Nos dias de Jonas, os ninivitas eram um povo destinado ao juízo e às suas práticas, por suas práticas pecaminosas. E o que aconteceu lá com Jonas? O que aconteceu é que quando ele chegou com a sentença divina, o rei de Nínive proclama o quê? Ele proclama um jejum nacional. E através daquele jejum, que era para jejuar criança, era para jejuar animal, né? Era para jejuar todo mundo, Deus foi lá e cancelou. Está cancelado, o decreto foi cancelado. Não vai ter morte. Não vai ter mais juízo.
não vai mais ter problema. Eu quero te dizer, o jejum tem a capacidade de fazer essas coisas. Decretos de mal contra a tua casa podem cair por terra através do poder do jejum. Decretos que o diabo tinha tentado contra a tua vida cairão por terra. Por quê? Porque o jejum vai te tornar sensível à voz do Espírito Santo. E nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos viver e nos achegar a coisas extraordinárias. Os ministros da igreja em Antioquia jejuaram antes de impor as mãos sobre Paulo e Barnabé e separá-los para o ministério. Olha só, eles pediram uma instrução divina. Então, o jejum nos traz instruções divinas. Antes deles pegarem Paulo e Barnabé, e olha quem foi Paulo e Barnabé. Eles jejuaram, eles foram pedir para Deus. Eles entraram em um alinhamento espiritual entre o espírito deles, como humanos, e o Espírito de Deus para poder entrar nesse novo nível. Outra coisa, vamos entrar. O jejum nos traz perseverança. O que seria perseverança? Vamos lá para Joel capítulo 2, versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha só, ele está trazendo para nós, olha, para essas coisas acontecerem, para que você possa chegar onde eu quero que você chegue, para que você chegue no nível que eu quero, muitas vezes você vai precisar do quê? Primeiro, converter o coração. E isso só acontece com jejum, com choro e com pranto. Então, mediante isso, eu já quero responder essa última pergunta que entrou agora aqui da Keila. Sim, o jejum quebra legalidades geracionais. Por quê? Porque eu passo a ouvir Deus e eu passo a entender que o que estava acontecendo aqui com Joel, toda a geração anterior havia pecado, e Deus chega para ele e diz assim, ó, vocês precisam se converter. O que é converter? Converter é mudar de sentido. E então ele diz, agora vocês precisam mudar de sentido, e isso vai acontecer com jejum, e com choro, pranto, arrependimento. E então o jejum, o que acontece? Ele quebra as legalidades geradas no passado. As legalidades, as portas que eu abri através dos pecados. Aquilo que os meus pais fizeram, meus avós fizeram. Por quê? Porque a maldição pode alcançar até 4 gerações. Mas quando eu quebro essas maldições, a Bíblia diz que a bênção alcança até 1000. Então tem muitas pessoas vivendo de maldição em maldição. E maldição não quebrada gera maldição. E quando eu entendo e eu vejo as portas que foram abertas e foram legalizadas na minha vida através de... Vou entrar aqui no outro departamento aqui, mas é o que vai acontecer nesse jejum. Através da idolatria dos pais, que adoraram aquilo que não era Deus. Através, muitas vezes, de pactos que foram firmados, pactos com entidades, pactos de sangue. Famílias que foram formadas através de derramamentos de sangue, roubos de terras, coisas que aconteceram e que, se você estudar, muitas vezes até a história de Santa Catarina, da região sul, a história do Brasil, você vai ver, numa história muito recente, muitas coisas nesse sentido acontecendo. E essas coisas precisam ser quebradas. Isso só vai acontecer quando o meu ouvido estiver afinado para ouvir o Espírito Santo. E então, voltando aqui à perseverança, eu preciso perseverar. O jejum, ele precisa ser... Nós precisamos perseverar. Há vários tipos de jejum. Tá? Então, quem sabe aqui até vou responder. Né? É uma pergunta que a Alexa disse que era da Marina. Então, já vou responder dentro do estudo que eu estou falando. Então, assim, ó, há vários tipos de jejum. O jejum de Daniel foi 21 dias. Por quê? Porque ele não queria se contaminar com os manjares do rei. A gente não sabe qual eram os manjares, quem sabe, sei lá, picanha, e tanta coisa lá, né? Sei lá, lasanha, e daí assim por diante. Eram os manjares do rei. Então, o que ele passa a ter? Ele passa a comer legumes, frutas, e ele fica 21 dias. E depois desse tempo de jejum, ele vai se apresentar ao rei.
E quando a Bíblia não diz que ele permaneceu depois, certo? Não fala sobre isso. Então não adianta nós vir aqui, ele virou vegano, vegetariano, não, nada disso. A Bíblia diz que foi 21 dias, foi um jejum específico de 21 dias, e quando ele se apresentou diante do rei, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, ele era muito melhor do que os outros. Por quê? Porque esse jejum ele não fez para ficar mais bonito, mais esbelto. Ele fez para apresentar o seu corpo como uma forma agradável a Deus. Outro jejum aqui que nós vemos é o jejum de Esther. Né? Esther se dobrou diante de Deus por 3 dias e o cetro do rei se curvou para ela. O que aconteceu? O povo estava para ser destruído. E o seu primo vai visitá-lo e diz assim, olha, quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição. Então eu quero liberar essa palavra para ti aqui nessa noite, quero dizer para você, quem sabe foi para esse tempo que Deus colocou o mundo de quarentena. Para que a gente possa entender que através de um jejum nós podemos nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem sabe é nesse tempo que Deus te colocou dentro de casa. Você, filho que está aí sem aula, né? Tá aí o dia todo aí dentro de casa. Falo aqui pro meu que está aqui me ouvindo também. Sabe, foi para esse tempo que Deus nos colocou para que a gente possa se tornar sensível. E Mordecai foi lá e disse para Esther, olha, quem sabe foi para esse tempo que você foi colocado aí dentro, porque não esqueça que você é judia, e se a gente morrer, você vai morrer também. E ela disse, olha, então chama toda a nação, faz um jejum de 3 dias, porque daqui 3 dias eu vou me apresentar diante do rei. Se o rei não estender o cetro para mim, eu posso ser morta na mesma hora. Mas se ele estender o cetro, eu vou poder falar para ele o que está acontecendo. Ela jejuou por 3 dias, eles se vestiram de pano de saco. Ou seja, ela tirou toda a glória que ela tinha. Ela tirou toda a formosura que ela tinha diante dos homens para se tornar formosa em Deus. E então ela vai e se apresenta diante do rei. E quando ela chega diante do rei Assuero, o rei Assuero estende o seu cetro para ela e diz o que você quer, rainha. E ela diz, olha, o que está acontecendo é muito difícil, mas o meu povo está para ser morto. E Deus vira o cativeiro. Eu quero te dizer, existem cativeiros que serão virados. Coisas erradas que eram para acontecer vão começar a se estender para a tua vida como uma forma certa. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo com aquela nação é que eles iriam morrer. E Deus pegou aquele que fez a forca para a nação, foi aquele que foi enforcado naquela própria forca. Eu quero te dizer, as coisas que eram para acontecer de errado para a sua vida, a partir do jejum é que pode se transformar em coisas poderosas em Deus, que vai fazer com que tudo dê certo. Amém? Há hoje muitos cristãos que estão subnutridos na palavra de Deus e bem alimentados fisicamente. Então tem muitas pessoas que estão desnutridos espiritualmente. Estão morrendo espiritualmente. Nós estamos diante de uma nação que, por mais que o evangelho está crescendo, nós estamos cada vez mais sendo desnutridos da palavra. As coisas parecem que vem tudo fácil. É tudo com uma palavra de autoafirmação. É tudo com uma palavra que parece que assim, não, eu preciso ir lá na igreja para ouvir uma palavra de autoajuda. Não, a autoajuda não vai te levar para um novo lugar em Deus. A autoajuda não vai te colocar num novo nível. O que vai te colocar num novo nível é quando você ouvir com os teus ouvidos espirituais abertos. Quem sabe você tem uma orelha bem grandona e o teu ouvido está ouvindo muito bem, mas está ouvindo aquilo que não agrada a Deus. Deus quer que os nossos ouvidos sejam abertos. Então, Deus quer nutrir as nossas vidas. Há pessoas em um jogo que não conseguem sair de onde sempre perdem. A vida tem se tornado um jogo e as pessoas estão sempre perdendo na mesma fase. Não sei se para você está acontecendo a mesma coisa. Quem sabe você vai, quando chega ali, dá errado. Vamos agora pensar a nível de Brasil. O Brasil parece que quando começa a prosperar, acontece uma crise e volta lá atrás. Né? Quando começa a dar certo, algo dá errado e tem que começar tudo de novo. Olha esse ano parecia que tinha tudo para o Brasil e ser um ano de crescimento, um ano de bênção financeira, e de repente o que acontece? Trava tudo de novo.
E aí vai ter que começar toda a estrada novamente. Eu venho aqui para dizer para você aqui nessa noite que o jejum pode fazer com que coisas destravem na nação brasileira, coisas destravem dentro da sua casa. A prática do jejum pode libertar as pessoas das cadeias do pecado. Quem sabe você tem pecado, se você tem problemas recorrentes com o pecado, né? Problemas recorrentes. Quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Já prometeu milhares de vezes para Deus. Você já disse para Deus, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Problemas com vícios, problemas com prostituição, problemas com, sei lá, problemas aí que você pode enumerar muitas vezes aí dentro da tua mente. A única forma de você vencer isso é através do jejum. Por quê? Porque Jesus disse, existem demônios que só saem com o poder do jejum e da oração. Castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, essa espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Então, vamos agora aqui, orientação e direção. Esdras, capítulo 8, versículo 21. O que Esdras fez? Olha o que acontece. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio, o rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha só o que ele entendeu. Ele pegou, chamou toda a nação, foram ali na beira de um rio e eles disseram, olha pessoal, agora nós vamos fazer um jejum para nós nos humilharmos perante o nosso Deus, para que haja o quê? Ele colocou, ele especificou. Então, o jejum precisa ter uma orientação. Você não vai jejuar por jejuar. Eu vou jejuar porque o pastor falou na live do Facebook, eu vou jejuar porque o pessoal da Recomeçar vai jejuar 3 dias. Não! Quero dizer para você, eu estava antes olhando a geladeira lá embaixo, e eu estava pensando, nós vamos colocar uma lista lá pendurada na geladeira. Vai ser todas as nossas intenções de jejum, que nós vamos começar o jejum amanhã às 22 horas. E nós vamos colocar aquilo que nós vamos colocar ali para Deus no jejum. Olha só o que Esdras colocou, Esdras 8 e 21. Pode anotar isso depois para você procurar aí, para não dizer que eu tô doido aqui. Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos, olha só, jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Ele fez uma direção. Tudo que era nosso. Isso incluía o quê? Empresa, fazenda, o cachorro, a galinha, os negócios, os funcionários, o chefe, a patroa, o patrão, tudo que estava ali ao seu redor, eles disseram, uma jornada feliz. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você, em nome de Jesus, faça uma lista. Quem sabe tem coisas aí para você conquistar e você não tem conquistado nos últimos tempos. Um negócio que não destrava. Quem sabe a tua vida espiritual que não destrava. As coisas que têm acontecido na tua vida e você tá sempre travado. Então o pessoal que está entrando agora aí, hoje nós estamos fazendo um estudo sobre o poder do jejum, porque nós vamos fazer um jejum de 72 horas. Nós vamos fazer por várias áreas e com certeza nós vamos chegar a níveis antes nunca alcançados na nossa vida espiritual. E olha só o que ele faz, ele dá nome aos bois. Ele diz aquilo que ele queria com esse jejum. Então eu quero dizer para você, nesse jejum faz uma lista. Faz uma lista de como que vai ser o teu jejum, quais as áreas que você quer, né? Sei lá. E para coisas materiais também, porque o que ele pediu aqui foi exclusivamente material. Eles queriam ser felizes e queriam que tudo ao redor deles desse certo. Então foi exclusivamente, e Deus atendeu, né? Então, vou falar aqui com os casados, né? Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 4 e 5. Casais, quando um aceita, jejua, Deus aceita. Quando um só jejua. Olha só, aos casados, Paulo explica sobre a abstinência sexual, deve ser em comum acordo. Então, assim, a única coisa que trata sobre isso, jejum na Bíblia, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer jejum, então o jejum vai incluir sexo. Aí o teu marido ou a tua esposa tem que estar ciente disso, certo? Porque se um dos dois não quiser, você vai poder praticar sexo durante o jejum, sim, certo? Não tem problema. Você pode sim, até porque vai santificar o corpo.
mas esse sexo que eu estou falando é para os casados, tá? Então os solteiros que estão aí é para continuar se abstendo e é para casar. E aí depois de casado você vai fazer isso que você pretende fazer aí com as menininhas ou com os gurizinhos. O jejum é por vezes a preparação para um enfrentamento ou para uma obra que Deus deseja usar você com autoridade. Então o jejum muitas vezes vai fazer isso na sua vida, ok? Então o jejum vai colocar você, vai estabelecer você com autoridade em algo grande que Deus vai entregar na sua vida. Outra coisa aqui, caso você não possa deixar de comer por estar tomando algum medicamento, tire outra coisa, certo? Eu estou tomando, estou fazendo um tratamento médico, eu não posso ficar sem comer. Tira outra coisa, sei lá, quem sabe você, aquilo que eu falei no início aqui, tem uma tremedeira quando não toma chimarrão, tira o chimarrão, tira o café, tira, sei lá, carne, né? Tira alguma coisa que você gosta, chocolate, né? Alguma coisa que você gosta, tira do jejum e faz um jejum parcial. Já estou respondendo perguntas aí, né? Então, faz um jejum parcial, certo? Se você tem algum problema de saúde. Então, como eu já falei, eu não sou médico. Então, se você tem medo de fazer o jejum, 72 horas, tenta fazer de 12 horas. Mas o de 12 horas não é começar à meia-noite e dormir até meio-dia, que daí não vai ter validade nenhuma, né? O que você fez daí de sacrifício nesse tempo? Fez nada. Então, se você gosta de dormir até meio-dia, coloca o teu sacrifício aí até as 18 horas. Então, faz um jejum de 18 horas. É até o meu conselho para algumas pessoas. Se você nunca fez jejum, começa jejuando 12, 18, 24, 36, 48, né? Até poder chegar nos 72. Quem sabe quando você chegar lá nos 72, você vai se sentir tão bem e tão forte que você vai querer fazer mais 24. Mais 24, não sei, mas é o quanto você aguentar. Certo? Então, pastor, eu pretendo fazer de 72, mas eu vou fazer um jejum parcial. Vou tirar algumas coisas, vou passar a legumes. Ok. Nessas 72 horas que nós vamos fazer, já entrando aqui mais propriamente sobre o jejum agora, como que vai funcionar. Certo? Eu vou fazer de 72 horas, certo? Não sei quanto tempo você vai fazer. Olha só. O que eu tô para dizer para ti? O que você usa para limpar a tua casa? Água, né? Pode ter o melhor detergente, mas se não tiver água não adianta nada. Então nessas 72 horas você vai poder beber água. Por quê? Porque a água vai fazer com que o teu organismo seja limpo. Certo? Vai fazer uma limpeza no teu organismo. Ah, pastor, se eu tomar água, eu tomo água em jejum de manhã cedo, me dá dor de estômago. Então você espreme um limão na água, certo? Ou se não, o que você pode fazer? Suco, né? Um dos melhores sucos que podem ter para que você possa tomar é o suco de pera. Então você vai no mercado, compra a pera, bate ela no liquidificador, né? E água de coco, você pode também, porque é algo que vai gerar uma limpeza no teu organismo, certo? Células mortas vão sair do teu organismo nesse tempo. Então, o que acontece? Vai haver um revestimento total no teu organismo. O que acontece? Com o passar das horas, como o teu corpo não vai se alimentar, você não vai alimentar o teu corpo, o teu organismo começa a se alimentar das células mortas que existem dentro de você. E vai começar a acontecer agora uma limpeza interna no teu organismo. E então, se você tomar alguns tipos de suco, sem açúcar, é lógico, né? Você vai poder continuar essa limpeza e acelerar essa limpeza no teu metabolismo. Então, o suco essa limpeza não vai ser só lá no teu espírito, como vai ser também no teu corpo. O último jejum que eu fiz de 3 dias, eu emagreci 4 quilos, né? Foram 4 quilos que eu emagreci em 3 dias. Para você ter uma ideia. Eu nem pensei em emagrecer, para falar a verdade, mas emagreci 4 quilos no último jejum de 3 dias. Ó, a mulherada já vai gostar, já vai querer fazer também, né? A vida jejuada tem uma vitória com um processo contínuo. Então, quem sabe você é acostumado,
né? Você é acostumado a jejuar até meio-dia, mas agora isso não faz mais cócega para você. Então, eu jejuo 2 vezes por semana até meio-dia, mas isso não faz mais diferença, teu organismo já acostumou com isso. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa ir além agora. Quem sabe você precisa jejuar 24 horas. Quem sabe nesse parâmetro aqui de jejum que nós vamos fazer dessas 72 horas, você vai jejuar 24 e como você nunca fez, você vai fazer uma refeição no meio disso e vai jejuar mais 24 depois. Faz mais uma refeição e mais 24 depois. Certo? Então você que vai estabelecer a tua meta aí com Deus. Né? Mas eu gostaria, assim, aqueles que já fizeram, aqueles que já têm uma intimidade com o jejum, se conseguirem ir conosco nessas 72 horas, vai ser uma bênção. Né? Olha só, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum a todo o reino de Judá. Antes de ir para a batalha, Josafá fez isso. Ele foi, conclamou um jejum para toda a nação. E a vida dele foi poupada. E Judá, né, como nação, foi poupada. Deixa eu ir para frente um pouco aqui do meu estudo aqui sobre jejum. O jejum comum. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 14. Existe um momento no ministério que não é possível ir adiante sem parceiros de oração. Você sabia que, quem sabe, até hoje você fez algo sempre sozinho. Quero dizer, quem sabe, até para mim essa palavra, que muitas vezes a gente tenta levar, como pastor, tenta levar a igreja sozinho, jejuando, orando e fazendo as coisas tudo meio sozinho. Chegou o tempo que nós precisamos de parceiros. Eu preciso de você para a gente poder levar essa obra adiante. Deus precisa de nós para que o reino dele seja manifesto na terra. Nós precisamos nos unir. 2 Crônicas. E agora ficou para trás. Não lembro mais aqui onde que eu li antes. Tem que voltar muitas páginas aqui, não vou conseguir. Mas agora essa última é Joel 1,14. Procura lá o jejum de Josafá que vai aparecer no Google ali, tá bom, André? Então, assim, o que acontece? Nós precisamos ajudar a levar essa carga. Eu preciso de vocês nesse tempo. Como pastor, hoje eu estou pedindo para vocês, para a gente entrar junto nessa nova atmosfera de jejum e oração. Um problema específico sugere um jejum específico. Nós estamos com um problema mundial específico. Nós estamos com um problema nas nossas igrejas específico. Não adianta a gente dizer que a gente não está com problemas na nossa comunidade. Estamos sim. As igrejas só podem com 30% de pessoas e mesmo assim as pessoas estão com medo. Nós temos uma igreja para 540 pessoas sentadas, mediante o decreto estadual, nós podemos reunir só 66 pessoas. E não está dando 66 pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. Existe nesse momento um problema específico. E para isso nós precisamos de jejuns específicos. Quem sabe você está enfrentando um problema específico. Eu estou falando um problema hoje a nível de igreja. Mas quem sabe você tem um problema específico a nível financeiro, dentro da tua casa, um problema com teu filho, um problema no teu casamento, um problema na tua empresa. E precisa-se de jejuns específicos. E nós precisamos nos unir. Um problema específico necessita de um jejum específico. Um problema, um grupo sugere um jejum em grupo. Um problema de grupo, um jejum em grupo. Então eu sei que muitas casas hoje estão sendo atormentadas. Nós precisamos de um jejum específico para os nossos lares, para as nossas famílias. Nós precisamos de um jejum específico pela igreja brasileira. Nós precisamos de um jejum específico pelo Brasil, pelos governantes da nossa nação. Nós precisamos, independente se você gosta ou não gosta, nós precisamos jejuar pelo nosso presidente. A Bíblia diz isso, que nós precisamos orar e jejuar por essas pessoas, porque eles foram colocados ali por Deus. Tendo votado ou não, foi Deus que colocou. O profeta Joel recebeu do Espírito Santo o mandamento de apregoar um jejum nacional para uma nação sob juízo. Olha só, Joel capítulo 2, versículo 15, anota aí. Diz assim:
tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. Ele estava dizendo assim, ó, proclama um jejum, convoca uma assembleia, traz o povo para junto de você. Por quê? Porque para um problema específico, nós precisamos de um jejum específico. Uma humilhação coletiva em jejum produz uma ação celestial imediata. Essa é poderosa. Uma ação coletiva em jejum produz uma ação celestial imediata. Foi isso que aconteceu com aquela nação. Olha só, para ser mais específico, vamos trazer mais para o nosso tempo. Em 1588, a vitória inglesa contra a esquadra espanhola aconteceu depois de um jejum nacional e oração. Todos acreditavam que o triunfo foi dado por um ato de intervenção divina na nação inglesa. Outro momento, em 6 de fevereiro de 1756, quando Napoleão ameaçou conquistar a nação, foi proclamado um dia de jejum nacional na Inglaterra. Olha só, Napoleão Bonaparte, um comunista, inclusive, que tinha um regime totalitário, queria invadir a Inglaterra e foi proclamado um jejum nacional. E ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Lincoln convocou um jejum nacional e oração durante a Guerra Civil. E eles conseguiram vencer. Na Segunda Guerra Mundial, no dia D, que foi 6 de junho de 1944, milhares de pessoas bombardearam os céus com oração e jejum contra as tropas aliadas. E sabe o que aconteceu? Você sabe, né? No dia D foi quando aconteceu a vitória para todas as forças aliadas. E o que aconteceu? Eles venceram a guerra. Então, através de um momento de jejum e de oração entre milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Seu jejum solitário é poderoso, mas seu jejum de acordo com outras pessoas, em unidade com outras pessoas, é irresistível. Essa é a palavra. Sozinho você tem muito poder na sua vida de oração, mas quando sua família se ergue em um propósito comum, o horizonte da resposta começa a aparecer na sua frente. Oh, glória a Deus, aleluia. Jejum errado. Vou falar para vocês agora. Quem sabe tem alguma pergunta aí nesse sentido. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Olha só, Jeremias capítulo 14, versículo 12, tá? Jejum errado. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Uia! O que aconteceu aqui? No texto acima, Deus está dizendo a um povo que não queria abandonar os seus pecados. Ou seja, o texto que eu li era um povo que não queria abandonar os seus pecados, que não adiantava as suas penitências e sacrifícios, pois ele não os recebia. Eu quero te dizer, Deus só recebe o jejum de uma pessoa que está com o seu coração voltado para ele e que quer mudança de vida. Então, se você vai jejuar para a semana que vem, você continuar com a tua amante, você continuar com as tuas velhas práticas pecaminosas, continuar dormindo com a tua namorada, continuar mentindo, continuar querendo fazer as coisas que você fazia antes, cantando música do mundo, abrindo a tua boca para louvar a Deus. Mateus 6,16 até o versículo 18. Mateus 6,16 até o 18. Vamos ler aqui. Jesus disse, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando se fizer, vamos entrar, 72 horas de jejum.
nós vamos começar o jejum, beleza. Aí, começamos, na sexta-feira você vai para a cidade parecendo um morto-vivo. Não, tá errado. Tá errado. Então você vai vestir a tua roupa, você vai agir normal, vai trabalhar normal, certo? Você vai continuar a tua vida normal. Se você se maquiava, continua se maquiando. Se você vai fazer isso, continua desse jeito. Entendeu? Vou responder uma pergunta aqui. Quando a gente conta que está fazendo jejum, Deus considera, porque ficamos falando? Tá aqui a resposta já para você. Certo? Então, você falar dentro da tua casa, você com os teus irmãos que estão fazendo jejum junto contigo, beleza. Mas agora sair contando para os outros que você está fazendo jejum, você quer o quê? Quer galardão dos homens? Vai receber dos homens e não vai receber de Deus. Né? Então não tem que contar nada, não precisa dizer. É você e Deus, certo? É nós e Deus. Então nós podemos fazer um banner e colocar na internet como igreja para chamar o povo para fazer jejum? Sim. Mas agora as pessoas não precisam ficar sabendo disso. Certo? Eu não preciso mostrar com o meu rosto nem com as minhas palavras. Eu toco a minha vida normal. Agora tem vou dizer para você, algumas coisas que acontecem comigo. Em 24 horas eu fico meio reinento, certo? Resmunguento. Depois das 36 horas ali, que daí já parece que não tenho mais nem fome. As coisas começam a acontecer normalmente. Então, quem sabe se fique meio... Depende do organismo de cada pessoa, certo? Quem sabe alguns vão ficar, vai dar meio que alguma fraqueza. Aí você tem que ver como que você vai agir nesse tempo, né? Então, todas essas coisas você pode ver. O casal, quando... Esse aqui já respondi. É só aquela ali? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, né? Terminando de responder. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em secreto. Há pessoas com um dom de falsificam tudo, até o sagrado. Tudo que pegam, distorcem, contaminam, mancham, roubam a pureza. Ser puro é ser sem mistura. Há quem consiga sacrificar contra a obediência. Quem tenta distrair a atenção de Deus das coisas que negligenciam por meio de atividades religiosas. Então tem gente que acha que vai passar conversa em Deus, certo? Então eu vou tirar 3 dias de jejum e oração, porque daí semana que vem eu tô liberado para fazer umas cacas aí. Não tá liberado. Não adianta nada, eu já falei. Então se for para fazer, você continuar a mesma pessoa, não adianta. O jejum é para mudar você, é para mudar a tua rotina. Jejuamos para Deus e não para impressionar as pessoas, certo? Nossa, você não tem noção, fiz 3 dias de jejum aí, tô acabado. Não, você não tá para impressionar ninguém. Então não é isso que Deus está pedindo. É ridículo alguém ostentar sem estar jejuando perante Deus. Né? É ridículo isso, Deus não vai receber. E aí Jesus disse que alguém assim já recebeu a sua recompensa dos homens e que Deus não tem mais nada para lhe dar. Então, se você conta para os outros, você está recebendo uma recompensa humana. Então a tua recompensa já foi dada e Deus não vai mais dar para você nada disso. Isaías 58, versículo 3 até o 6. Eis que jejueis para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma. Então, jejum não é para, eu vou jejuar aí porque Deus vai massacrar meus inimigos. Não, nada disso. É para você. É para você mudar. Eu quero dizer para você, o jejum não vai mudar Deus, tá? Não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. O jejum vai mudar a mim. O jejum não muda Deus. O jejum muda a gente. Chamarias tu a isso jejum? O dia aceitável do Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Aí sim, né? Então é isso que nós precisamos entender, né? Jejum é algo que acontece quando nós vamos para a ofensiva, ou seja, nós vamos para a guerra depois do jejum. Certo? Jonas 3,5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles foram para a ofensiva, eles disseram assim: nós não vamos perder.
Nós vamos perder essa batalha. O diabo não vai conseguir o seu intento. Nós vamos mostrar para Deus que nós podemos ser diferentes. Se a gente fez isso errado até agora, nós vamos mostrar que nós podemos agir de forma diferente. Então já estamos encerrando aqui, tá, pessoal? Já deu 1 hora aqui. A prática do jejum e da oração tem se mostrado uma arma infalível. Infalível. Normalmente, nos primeiros dias de consagração, há muita pressão para fazer você desistir. É isso que vai acontecer. Nas primeiras 24 horas, Deus muitas vezes parece que está longe, o teu corpo vai gritar para você desistir, certo? Dores no corpo, na cabeça, sensações estranhas, medo, angústia, fobias. O inimigo quer que você retroceda, quer que você pare. Mas lembre-se que você agora está em um ataque. E é inevitável que quando se levanta de sua posição para avançar, o adversário tenta impedir que você prossiga. Então eu quero dizer para você, no meio do jejum vai acontecer muita coisa. O diabo vai se levantar. Forças do mal vão se levantar contra a sua vida para fazer você desistir. Mas você precisa ter um foco em Deus, que você vai conseguir. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existem 2 fatos na Bíblia que nós precisamos resistir e fugir. Você foge da tentação, ou seja, tem uma tentação ali na frente. Você não vai ir lá e abraçar a tentação e dizer que você é forte. Você tem que fugir dela. Ou seja, se você tem problema sexual, você vai ter que fugir. Se você tem problemas com, sei lá, você é ladrão, gosta de roubar, não pode ficar num lugar sozinho, que vai lá e passa a mão em alguma coisa. Você não pode mais ficar sozinho. Então você tem que fugir desse tipo de coisa. Mas do diabo, nós temos que resistir. E aí se a gente para o pé e diz, não, você não vai me vencer. E aqui nesse momento de oração é isso. Oração e jejum é como invadir o seu futuro e lutar as batalhas da ofensiva quando o inimigo... quando os inimigos não estão prontos para elas. Então o que acontece? Nós vamos invadir o nosso futuro. Eu venho aqui nessa noite para declarar para você que haverá uma invasão de futuro. Quem sabe você não pode voltar lá no passado para recuperar as coisas que você perdeu. Mas nós podemos avançar no futuro em Deus. Nós só voltamos lá no passado para reconhecer onde estavam as nossas fraquezas, pedirmos perdão pelas coisas que deram errado, para buscarmos as nossas curas emocionais. E a partir dessas curas emocionais, nós garantirmos que o nosso presente está selado em Deus para nós podermos avançar para um futuro. Eu quero te dizer, essas 72 horas de jejum vão nos levar para um futuro em Deus nunca antes vivido na tua história, nunca antes vivido na tua vida. Vou responder aqui. Essa aqui? Será que eu já respondi? O jejum deve ser um assunto apenas entre você e Deus? Não, aqui. Pergunta, existe relação entre opressão espiritual e desistência do jejum? Já está respondido, né? Existe sim. O diabo vai vir, vai ter uma pressão na mente, vai ter um monte de coisas. Então, existe sim. Ok? Então, vamos ver aqui, vamos partir para o encerramento aqui da nossa noite, que essa noite aqui foi poderosa. Quem gostou da noite aí? Gostaram? O que o jejum faz? Só para você entender agora, para nós selar essa noite aí. Quem sabe amanhã à noite, acho que vamos fazer, né? Vamos fazer amanhã à noite, vamos fazer uma continuidade aqui, certo? Para isso tudo. Daí você vai entender ainda mais. Lucas 18:8, né? Só para nós entendermos aqui, aí eu vou encerrar. O poder interior, liberando seu poder interior. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. A igreja que acredita no dispensacionalismo espera que apenas alguns sejam salvos e que Jesus voltará ao mundo sem fé. Ok? A pergunta do Senhor, se achará fé na terra quando viesse, é respondida aleatoriamente, bem fora do contexto bíblico das coisas. O contexto de tudo isso que nos fala é que, na verdade, Jesus quer que a gente encha o nosso coração de fé. Porventura, achará fé?
Se depender de você, quando Jesus voltar, ele vai achar fé na tua vida? Se depender da minha vida, ele vai achar fé dentro de mim? Então eu quero dizer para você nessa noite, através do jejum, nós vamos renovando e nós vamos alicerçando a nossa fé para nós podermos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, nosso jejum vai começar amanhã, 20 horas. E amanhã às 21 horas eu vou continuar mais alguns detalhes aí do nosso estudo sobre o jejum, para você ficar mais forte durante esse tempo de jejum que nós vamos ter das 72 horas. Como eu já falei para vocês, se você nunca fez 72, programa aí para fazer primeiro 12, 18, 24, vai vendo como é que tá o teu corpo, certo? Se você conseguir 24, ó pastor, vou fazer 24, vou fazer uma refeição, mais 24, outra refeição, não tem problema. Organiza a tua vida. Mas o jejum das 72 horas, quem se prontificar aqui comigo, aqui, ó, vamos fazer, pastor, estamos juntos, já fiz outras vezes, né? Já tenho essa condição, então nós vamos fazer esse jejum e nós vamos usar líquido. Suco, que eu já falei, pera, água de coco, água, certo? Pastor, posso tomar chimarrão? Não recomendaria você tomar chimarrão, certo? Posso tomar café? Não recomendaria. Isso é a minha recomendação. Agora, se você disser, Deus, eu vou fazer um jejum, mas eu vou tomar café, vou tomar, né, chimarrão, café sem açúcar, porque senão o açúcar vai fazer com que, né, entre o açúcar no teu organismo, não vai adiantar nada, né? Então, você vai fazer agora. Então, você vai fazer um propósito com Deus. Você vai fazer uma lista de intenções, certo? Vai fazer uma lista das intenções do teu jejum e vai ser uma bênção de Deus. Você vai ver, domingo de noite no nosso culto, você vai estar voando lá no culto. E vai ter Santa Ceia. Pastor, a Santa Ceia cancela o jejum? Não. Na verdade, a Santa Ceia é santa, né? Por isso que já diz, né? É Santa Ceia. Então, a Santa Ceia não quebra o jejum. Na verdade, é o corpo e o sangue de Cristo entrando no nosso interior. Ok? Então, eu quero orar com você agora. Você que vai entrar conosco nessa maravilhosa... Me fugiu a palavra. Nesse maravilhoso tempo que nós vamos entrar. Quero orar contigo. Muito obrigado por você ter nos acompanhado nesse momento aí de estudo da palavra. Vários versículos. Espero que você tenha anotado bastante. A gente conseguiu chegar mais ou menos na metade do estudo aqui. Amanhã à noite a gente termina ele. E vai ser muito poderoso. Ok? Vamos orar nesse momento? Para que Deus possa abençoar a tua vida por completo e ser poderosamente edificada a sua vida através desse jejum e oração que nós vamos ter. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelos teus filhos, por esses que me acompanharam durante mais de uma hora de explanação sobre o jejum. Amanhã nós teremos outros assuntos, outras coisas sobre o jejum, mas eu sei que essa noite foi muito esclarecedora para todos nós. Então eu te peço, Senhor, vem para a nossa vida com uma força total. Deus, que nós possamos encarar esse tempo de jejum de forma, Deus, muito poderosa. Deus, sabemos que podemos ter afrontas do inimigo contra o nosso corpo, contra a nossa vida, mas nós venceremos, porque nós vamos, ó Deus, encarar o inimigo de frente e nós vamos ir além. Então eu te peço a tua graça, te peço o teu poder sobre as nossas vidas e que nós possamos ter um verdadeiro despertamento espiritual a partir desse momento de jejum, oração e proclamação do teu nome nas nossas vidas. É o que eu te peço para a vida de todos esses que estão entrando nesse momento poderoso. É em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a todos que pediram oração aí, que Deus abençoe você, essa oração foi para a tua vida também. Amém? Espero que possa ter sido uma noite bem esclarecedora, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Muito obrigado por nos acompanhar nesse tempo, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Diz amém aí, Leia. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.